Você já sentiu aquele aperto no coração te alertando para não fazer algo e ignorou, e depois se arrependeu amargamente? Você já teve uma impressão forte de ligar para alguém e quando ligou descobriu que aquela pessoa estava exatamente precisando de você naquele momento? Você já experimentou uma paz inexplicável sobre uma decisão que não fazia sentido logicamente, mas que depois se revelou a escolha perfeita? Estes não foram coincidências, não foi intuição, não foi sorte. Foi o Espírito Santo falando com você. E o mais triste é que a maioria dos cristãos passa a vida inteira sem aprender a reconhecer sua voz, perdendo orientações divinas preciosas, cometendo erros que poderiam ser evitados e vivendo muito abaixo do que Deus planejou para eles. Mas hoje isso vai mudar. Nos próximos minutos, vou te ensinar exatamente como o Espírito Santo fala, como reconhecer sua voz e como nunca mais confundir sua orientação com seus próprios pensamentos. Bom dia, querida irmã, querido irmão. Que privilégio estar com você nesta manhã tão especial. Meu coração está transbordando porque sei que esta mensagem vai transformar completamente sua vida espiritual. Não é coincidência você estar aqui agora. O próprio Espírito Santo te direcionou para este vídeo, porque Ele quer que você finalmente aprenda a ouvir sua voz claramente. Ele está cansado de falar e você não entender. Ele está cansado de te orientar e você não perceber. Ele quer estabelecer uma comunicação clara e constante com você. E hoje, você vai aprender exatamente como isso funciona. Deixe-me te fazer algumas perguntas muito honestas. Quantas vezes você já tomou decisões importantes sem consultar o Espírito Santo? Quantas vezes você já sentiu algo no seu espírito, mas ignorou porque não tinha certeza se era Deus ou você mesmo? Quantas vezes você já desejou que Deus falasse com você de forma mais clara, mais óbvia, mais inconfundível? Se você respondeu sim para qualquer uma destas perguntas, então você precisa ouvir cada palavra que vou compartilhar agora, porque você está prestes a descobrir os segredos de como o Espírito Santo se comunica que vão mudar tudo. Antes de mergulharmos nesta revelação transformadora, eu preciso te pedir algo muito importante. Se você ainda não é inscrito neste canal, clique agora no botão de inscrição e ative o sininho de notificações. Por quê? Porque este canal é dedicado a te ensinar verdades práticas e profundas sobre a vida no Espírito que a maioria das igrejas não ensina. Quando você se inscreve e ativa o sininho, você garante que não vai perder nenhum ensinamento, que pode ser a chave para você finalmente viver a vida cristã poderosa e guiada que Deus planejou para você. E se nos primeiros minutos você já sentiu que esta mensagem é exatamente o que você precisava ouvir, deixe seu like agora. Este simples gesto ajuda esta palavra a alcançar milhares de outros cristãos que estão desesperados para aprender a ouvir a voz de Deus claramente. Agora vamos começar com a verdade mais fundamental que você precisa entender. O Espírito Santo quer falar com você muito mais do que você quer ouvi-lo. Esta não é uma comunicação que você precisa forçar ou manipular. Não é algo reservado apenas para pastores, profetas ou cristãos super espirituais. Jesus prometeu em João 16:13 que quando o Espírito da Verdade viesse, ele nos guiaria em toda a verdade. Esta promessa é para você. Não importa há quanto tempo você é cristão. Não importa quão espiritual você se sente. O problema não é que o Espírito Santo não está falando. O problema é que a maioria dos cristãos não sabe como ele fala. Então eles não reconhecem sua voz quando ele está claramente se comunicando. É como se você estivesse esperando receber uma ligação telefônica, mas o Espírito Santo está enviando mensagens de texto, e-mails e cartas, e você continua olhando apenas para o telefone esperando que ele toque. Você precisa aprender todos os diferentes métodos que ele usa para se comunicar. Vamos começar com o primeiro e mais comum método que o Espírito Santo usa para falar: a voz suave e delicada no seu espírito. A Bíblia descreve isto em 1 Reis 19, quando Elias estava esperando ouvir Deus. Houve um vento forte, mas Deus não estava no vento. Houve um terremoto, mas Deus não estava no terremoto. Houve fogo, mas Deus não estava no fogo. E depois de tudo isso, veio uma voz mansa e delicada, e foi ali que Deus falou.
A maioria dos cristãos está esperando que Deus fale através de terremotos e trovões, mas ele geralmente fala através de um sussurro suave no seu espírito. Não é uma voz audível que você ouve com seus ouvidos físicos. É uma impressão, um conhecimento interno, uma convicção quieta, mas firme, que surge no seu coração. É tão sutil que você pode facilmente ignorar se não estiver prestando atenção. E é exatamente por isso que tantos cristãos perdem a orientação do Espírito Santo, porque eles estão esperando algo dramático quando Deus está falando suavemente. Deixe-me te dar um exemplo prático de como isso funciona. Você está prestes a fazer uma compra grande e de repente você sente uma inquietação no seu espírito. Não é um pensamento claro dizendo, não compre isso. É apenas uma sensação de que algo não está certo. Isto é o Espírito Santo falando. Ou você está em uma conversa e de repente você sente uma compaixão profunda pela pessoa, um desejo de orar por ela. Isto é o Espírito Santo te orientando. Ou você está dirigindo e sente uma impressão forte de tomar uma rota diferente e depois descobre que havia um acidente na rota que você normalmente pegaria. Isto é o Espírito Santo te protegendo. Mas aqui está o problema. Esta voz suave é tão quieta que ela é facilmente abafada pelo barulho da sua vida. Quando sua mente está constantemente ocupada com preocupações, quando você está sempre conectado em redes sociais, quando você nunca tem momentos de silêncio e quietude, você não consegue ouvir o sussurro do Espírito Santo. É como tentar ouvir alguém sussurrando em um show de rock. Tecnicamente a pessoa está falando, mas você não consegue ouvir por causa de todo o barulho ao redor. É por isso que a quietude e o silêncio são tão cruciais para ouvir o Espírito Santo. Você precisa criar momentos regulares de silêncio, onde você desliga todas as distrações e simplesmente fica quieto na presença de Deus. Não é sobre orar sem parar ou ler a Bíblia freneticamente. É sobre estar quieto e disponível para ouvir. O Salmo 46:10 diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Há uma conexão direta entre aquietar-se e conhecer a Deus, entre silêncio e revelação. O segundo método principal que o Espírito Santo usa para falar é através da palavra de Deus. E aqui está algo crucial que você precisa entender. O Espírito Santo nunca vai te dizer algo que contradiz a Bíblia. Nunca. Se você sente uma impressão de fazer algo que vai contra os princípios claros da Escritura, aquilo não é o Espírito Santo. Não importa quão forte seja o sentimento. A palavra de Deus é o filtro através do qual toda impressão espiritual deve passar. Mas o Espírito Santo faz algo extraordinário com a palavra de Deus. Ele pega versículos que você já leu centenas de vezes e de repente os ilumina de uma forma nova e específica para sua situação atual. Você está lendo sua Bíblia e de repente um versículo salta da página e fala diretamente ao seu coração sobre algo que você está enfrentando. Isto não é coincidência. É o Espírito Santo usando a palavra para te orientar. Deixe-me te dar um exemplo pessoal. Certa vez eu estava enfrentando uma decisão muito difícil sobre mudar de cidade. Eu estava orando por orientação, mas não estava recebendo clareza. Então um dia, durante minha leitura bíblica regular, eu cheguei em Isaías 43:19 que diz: Eis que farei uma coisa nova, agora está saindo a luz. Porventura não o percebeis? Porei um caminho no deserto e rios no ermo. Quando li este versículo, algo explodiu no meu espírito. Eu soube instantaneamente que Deus estava me dizendo para fazer a mudança, que Ele ia fazer algo novo, que Ele ia prover mesmo quando parecesse impossível. Aquilo foi o Espírito Santo falando através da palavra. É por isso que a leitura regular e consistente da Bíblia é absolutamente essencial para ouvir o Espírito Santo. Quanto mais você conhece a palavra, mais material o Espírito Santo tem para trabalhar quando ele quer te orientar. Ele não vai te dar revelações novas que contradizem a Bíblia, mas ele vai te dar aplicações novas de verdades bíblicas para suas situações específicas. O terceiro método que o Espírito Santo usa é através de circunstâncias e portas abertas ou fechadas. Provérbios 16:9 diz: O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos.
Às vezes você faz planos, mas o Espírito Santo fecha portas que você queria que estivessem abertas, ou abre portas que você nem sabia que existiam. E isto é sua forma de te orientar. Mas aqui está algo crucial. Nem toda porta fechada é o Espírito Santo dizendo não. E nem toda porta aberta é ele dizendo sim. Você precisa combinar as circunstâncias com os outros métodos de orientação. Você precisa ter paz no seu espírito sobre a porta aberta. Você precisa ter confirmação através da palavra. Você precisa ter testemunho interno de que aquela é a direção certa. As circunstâncias sozinhas não são suficientes, mas quando combinadas com os outros métodos, elas se tornam uma confirmação poderosa. Agora, se esta mensagem está abrindo seus olhos para como o Espírito Santo fala, eu preciso que você faça algo muito importante. Pause por um momento e deixe um comentário dizendo: Espírito Santo, eu quero ouvir tua voz claramente. Esta declaração pública é poderosa. Quando você escreve isso, você está expressando um desejo genuíno do seu coração. E Deus responde aos desejos sinceros. E eu te garanto, quando você declara este desejo publicamente, o Espírito Santo vai começar a falar com você de formas que você nunca experimentou antes. E enquanto você está nos comentários, compartilhe também uma vez em que você sentiu que o Espírito Santo falou com você, mas você não tinha certeza. Descreva a situação. Pode ser que ao compartilhar, você finalmente reconheça que aquilo realmente foi Deus falando. E sua história pode ajudar outros a reconhecerem quando o Espírito Santo está falando com eles também. O quarto método que o Espírito Santo usa é através de outras pessoas. Provérbios 11:14 diz: Não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Às vezes o Espírito Santo fala com você através de um sermão que parece ter sido preparado especificamente para a sua situação. Às vezes, ele fala através de um amigo cristão maduro que te dá um conselho que ressoa profundamente no seu espírito. Às vezes, ele fala através de uma palavra profética que confirma exatamente o que você já estava sentindo. Mas aqui está a chave. Quando o Espírito Santo fala através de outras pessoas, sempre há uma confirmação interna no seu espírito. Você sente um testemunho interno de que aquela palavra é verdadeira. Não é apenas que faz sentido logicamente, é que algo no seu espírito diz, sim, isto é de Deus. 1 João 2:27 fala sobre esta unção interna que nos ensina todas as coisas. Quando alguém te dá uma palavra que é genuinamente do Espírito Santo, esta unção interna confirma. O quinto método é através de sonhos e visões. Atos 2:17 profetiza que nos últimos dias Deus derramaria seu Espírito, e os jovens teriam visões, e os velhos sonhariam sonhos. Isto não é algo reservado apenas para os tempos bíblicos. O Espírito Santo ainda fala através de sonhos e visões hoje. Mas aqui está algo importante. Nem todo sonho é do Espírito Santo. A maioria dos sonhos é apenas seu cérebro processando informações do dia. Mas, ocasionalmente, o Espírito Santo usa sonhos para te orientar, te alertar ou te revelar algo. Como você sabe a diferença? Sonhos que são do Espírito Santo geralmente têm algumas características. Primeiro, eles são vívidos e memoráveis. Você acorda e lembra claramente dos detalhes, mesmo dias depois. Segundo, eles carregam uma sensação de importância. Você sabe no seu espírito que aquele sonho significava algo. Terceiro, eles frequentemente têm confirmação através de outros métodos. Você tem o sonho e depois encontra confirmação na palavra ou através de circunstâncias. O sexto método é através da paz ou falta de paz no seu espírito. Colossenses 3:15 diz: E a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações. A palavra domine aqui no grego significa arbitrar ou ser o juiz. A paz de Deus deve ser o árbitro das suas decisões. Quando você está considerando uma decisão e você tem paz profunda no seu espírito, isto é geralmente o Espírito Santo dizendo sim. Quando você não tem paz, quando há inquietação constante, isto é geralmente ele dizendo não ou espere.
Mas aqui está algo crucial que muitos cristãos não entendem. A falta de paz não é o mesmo que medo ou ansiedade sobre mudança. Às vezes, Deus te chama para fazer algo que te assusta, mas por baixo do medo, há uma paz profunda de que você está na vontade de Deus. Outras vezes, algo pode parecer seguro e confortável, mas há uma inquietação persistente no seu espírito porque não é a direção de Deus. Você precisa aprender a distinguir entre medo natural de mudança e falta de paz espiritual. O sétimo método é através de convicção de pecado. João 16:8 diz que quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Uma das funções principais do Espírito Santo é te alertar quando você está indo na direção errada. Quando você está prestes a fazer algo errado e de repente sente uma convicção forte no seu coração, isto é o Espírito Santo falando. Quando você já fez algo errado e sente aquele peso de culpa genuína, isto é, ele te chamando ao arrependimento. Mas aqui está a diferença crucial entre convicção do Espírito Santo e condenação do inimigo. A convicção do Espírito Santo é específica. Ela te mostra exatamente o que está errado e te direciona para o arrependimento e restauração. A condenação do inimigo é vaga e esmagadora. Ela te faz sentir que você é um fracasso total, sem esperança de mudança. A convicção do Espírito Santo sempre vem acompanhada de esperança e um caminho para a restauração. A condenação do inimigo só traz desespero e vergonha paralisante. Agora vamos falar sobre como desenvolver sua sensibilidade para ouvir o Espírito Santo mais claramente. A primeira chave é cultivar uma vida de comunhão constante. O Espírito Santo não é um gênio da lâmpada que você esfrega quando precisa de orientação. Ele é uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade, que quer ter um relacionamento íntimo e constante com você. Quanto mais tempo você passa na presença de Deus, mais você aprende a reconhecer sua voz. Pense nisso como um relacionamento humano. Quando você conhece alguém pela primeira vez, pode ser difícil interpretar o tom de voz ou as expressões faciais dessa pessoa. Mas quanto mais tempo você passa com ela, mais você aprende a ler suas nuances, entender suas comunicações sutis, perceber quando algo está errado, mesmo quando ela não diz nada. Da mesma forma, quanto mais tempo você passa com o Espírito Santo, mais você aprende a reconhecer sua voz, entender suas orientações, perceber sua presença. A segunda chave é a obediência rápida às pequenas orientações. Muitos cristãos querem que Deus lhes dê orientações grandes e dramáticas, mas eles ignoram as pequenas orientações diárias que Ele já está dando. O Espírito Santo te impressiona a orar por alguém, mas você ignora. Ele te orienta a dar uma oferta específica, mas você racionaliza e não dá. Ele te convence a pedir perdão a alguém, mas você adia. Quando você ignora consistentemente as pequenas orientações, você dessensibiliza seu espírito e se torna cada vez mais difícil ouvir Deus. Por outro lado, quando você obedece rapidamente às pequenas orientações, você treina seu espírito para reconhecer a voz de Deus e ele começa a te confiar orientações maiores. É como um músculo espiritual que você desenvolve através do exercício. Cada vez que você obedece a uma pequena impressão do Espírito Santo, você fortalece sua capacidade de ouvi-lo na próxima vez. A terceira chave é jejuar regularmente. Há algo sobre o jejum que aguça sua sensibilidade espiritual de uma forma que nada mais faz. Quando você nega seu corpo de comida e usa aquele tempo para buscar a Deus, você cria um ambiente onde a voz do Espírito Santo se torna mais clara. Não é que Deus fala mais alto quando você jejua, é que você ouve melhor porque você removeu distrações e aumentou sua fome espiritual. A quarta chave é manter um diário espiritual. Escreva as impressões que você recebe do Espírito Santo. Anote os versículos que saltam para você durante a leitura bíblica. Registre os sonhos que parecem significativos. Documente as confirmações que você recebe. Isto faz duas coisas poderosas. Primeiro, te ajuda a processar e entender melhor o que o Espírito Santo está dizendo. Segundo, cria um registro que você pode olhar para trás
e ver como Deus tem te orientado fielmente, o que fortalece sua fé para confiar nele no futuro. A quinta chave é aprender a distinguir entre a voz de Deus, sua própria voz, e a voz do inimigo. Esta é uma das habilidades mais importantes que você pode desenvolver. A voz de Deus sempre se alinha com seu caráter revelado na Bíblia. Ela traz paz, mesmo quando te desafia. Ela te leva a amar mais, não a julgar mais. Ela te encoraja, mesmo quando te corrige. Ela sempre aponta para Jesus, nunca para você mesmo. Sua própria voz geralmente reflete seus desejos, medos ou lógica humana. Ela pode ser boa ou ruim, mas ela vem de você, não de Deus. A voz do inimigo sempre traz condenação sem esperança, medo sem propósito, confusão sem clareza. Ela te faz duvidar do amor de Deus, questionar sua identidade em Cristo e focar em suas falhas em vez da graça de Deus. Agora, se você está sendo profundamente impactado por este ensinamento, eu preciso que você faça duas coisas importantes. Primeiro, deixe seu like neste vídeo agora. Cada like ajuda este ensinamento prático a alcançar mais cristãos que estão desesperados para aprender a ouvir a voz de Deus claramente. Seu simples gesto pode ser o instrumento que Deus usa para transformar a vida espiritual de alguém. Segundo, compartilhe este vídeo com seus amigos cristãos, com seu grupo de célula, com sua família. Este é o tipo de ensinamento que todo cristão precisa ouvir. E não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não fez isso, e ative o sininho de notificações. Nos próximos vídeos, vamos continuar explorando verdades práticas sobre a vida no Espírito, que vão te equipar para viver o cristianismo poderoso e sobrenatural que Deus planejou para você. Agora, vamos falar sobre alguns erros comuns que impedem cristãos de ouvir o Espírito Santo claramente. O primeiro erro é esperar que Deus sempre fale de forma dramática e sobrenatural. Sim, Deus pode e às vezes fala através de sonhos proféticos, visões poderosas ou palavras audíveis. Mas na maioria das vezes, ele fala através de métodos mais sutis e cotidianos. Se você está sempre esperando o extraordinário, você vai perder o ordinário, que é onde Deus mais frequentemente se comunica. O segundo erro é não testar os espíritos. 1 João 4:1 nos ordena: Amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Nem toda impressão espiritual vem do Espírito Santo. Você precisa testar toda impressão através da palavra de Deus, através da paz no seu espírito, através de conselho de cristãos maduros. Não seja ingênuo espiritualmente. O inimigo pode se disfarçar como anjo de luz. Então, você precisa ser discernidor. O terceiro erro é permitir que pecado não confessado bloqueie sua comunicação com Deus. Isaías 59:2 diz: Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Quando você está vivendo em pecado deliberado e não confessado, você cria uma barreira entre você e Deus que dificulta ouvir sua voz. Não que Deus pare de te amar, mas você dessensibiliza seu espírito e se torna espiritualmente surdo. O quarto erro é não agir na orientação que você já recebeu. Tiago 1:22 diz: Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Se Deus te deu orientação clara sobre algo e você não obedeceu, por que Ele te daria mais orientação? É como um GPS. Se o GPS te diz para virar à direita e você continua indo em frente, ele para de te dar novas instruções até você voltar para a rota certa. Da mesma forma, se você quer ouvir mais do Espírito Santo, você precisa obedecer ao que ele já te disse. O quinto erro é comparar sua jornada espiritual com a de outros. Deus fala com cada pessoa de forma única, porque ele tem um relacionamento único com cada um de seus filhos. Ele pode falar com você principalmente através da palavra, enquanto fala com outra pessoa, principalmente através de impressões internas. Ele pode te dar sonhos proféticos raramente, enquanto dá a outra pessoa sonhos frequentemente. Não compare.
Simplesmente aprenda como Deus especificamente fala com você. Agora vamos entrar em um momento prático, onde vou te ensinar exatamente como criar um ambiente para ouvir o Espírito Santo. Primeiro, escolha um lugar e um tempo específicos onde você vai buscar a Deus regularmente. Jesus tinha o costume de se retirar para lugares solitários para orar. Você precisa de um lugar onde você pode estar sozinho com Deus sem distrações. Pode ser um canto do seu quarto, pode ser no seu carro antes de entrar no trabalho, pode ser em um parque próximo. O lugar não importa tanto quanto a consistência. Segundo, comece este tempo com adoração. Coloque uma música de adoração que te conecta com a presença de Deus. Cante, mesmo que você não cante bem. Levante suas mãos, feche seus olhos, foque sua atenção completamente em Deus. A adoração cria um ambiente espiritual onde a voz de Deus se torna mais clara. Ela acalma sua mente agitada e prepara seu coração para ouvir. Terceiro, leia a palavra de Deus com expectativa. Não leia apenas para cumprir uma obrigação religiosa. Leia esperando que Deus fale com você através daquelas palavras. Ore antes de ler. Espírito Santo, fala comigo através desta passagem. Abre meus olhos para ver verdades que eu preciso hoje. E então, leia devagar, prestando atenção em versículos que parecem saltar da página ou que ressoam no seu espírito. Quarto, depois de ler, fique em silêncio por alguns minutos. Não ore, não fale, apenas fique quieto. Este é o momento onde você está disponível para ouvir. Preste atenção em pensamentos que vêm à sua mente, impressões que surgem no seu coração, versículos que o Espírito Santo traz à sua memória. Não force nada, apenas esteja aberto e receptivo. Quinto, escreva o que você está sentindo ou percebendo. Mesmo que você não tenha certeza se é Deus falando, escreva. Você pode testar depois, mas o ato de escrever te ajuda a processar e clarificar o que você está recebendo. E com o tempo, você vai começar a reconhecer padrões de como o Espírito Santo especificamente fala com você. Agora vamos orar juntos, pedindo que o Espírito Santo abra seus ouvidos espirituais de uma forma nova e poderosa. Se você está em um lugar onde pode fazer isso, coloque suas mãos sobre seus ouvidos como um símbolo profético de que você quer ouvir a voz de Deus mais claramente. Agora ore comigo. Espírito Santo, eu te convido a falar comigo de forma clara e inconfundível. Eu confesso que muitas vezes tenho sido surdo espiritualmente, ignorando tua voz, perdendo tuas orientações. Perdoa-me por todas as vezes que eu não prestei atenção quando tu estavas falando. Hoje eu declaro que eu quero ouvir tua voz acima de todas as outras vozes. Espírito Santo, abre meus ouvidos espirituais. Aguça minha sensibilidade para reconhecer quando tu estás falando. Ajuda-me a distinguir tua voz da minha própria voz e da voz do inimigo. Ensina-me a reconhecer teus métodos específicos de comunicação comigo. Desenvolve em mim uma intimidade crescente contigo, onde eu te conheço tão bem que reconheço tua voz instantaneamente. Senhor, eu me comprometo a obedecer às pequenas orientações que tu me dás diariamente. Eu me comprometo a criar tempo e espaço para estar quieto na tua presença. Eu me comprometo a testar toda impressão através da tua palavra. Eu me comprometo a viver em obediência para que minha comunicação contigo permaneça clara. Espírito Santo, eu oro por cada pessoa assistindo este vídeo agora. Abre os ouvidos espirituais deles. Fala com eles de formas que eles nunca experimentaram antes. Que eles saiam deste momento com uma capacidade nova de ouvir tua voz claramente. Que suas vidas sejam transformadas pela orientação constante que tu queres dar. Em nome de Jesus, amém. Se você orou esta oração com sinceridade, algo mudou agora mesmo. Você acabou de expressar um desejo genuíno de ouvir a voz de Deus e Ele sempre responde a desejos sinceros. Nos próximos dias e semanas, preste atenção. Você vai começar a notar impressões que você não notava antes.
Versículos vão saltar da página de formas novas. Você vai ter paz ou falta de paz sobre decisões de forma mais clara. O Espírito Santo vai começar a falar com você de formas que você vai reconhecer inequivocamente. Mas lembre-se, aprender a ouvir o Espírito Santo é um processo, não um evento único. É como aprender um novo idioma. No começo, você vai cometer erros, vai confundir sua voz com sua própria voz às vezes. Mas não desista. Continue praticando, continue buscando, continue obedecendo às pequenas orientações. E com o tempo você vai desenvolver uma sensibilidade espiritual tão aguçada que você vai ouvir Deus claramente em todas as áreas da sua vida. E quando você começar a experimentar esta comunicação clara com o Espírito Santo, volte aqui nos comentários e compartilhe seu testemunho. Conte como ele falou com você. Relate uma decisão que você tomou baseada em sua orientação. Testemunhe como sua vida mudou quando você aprendeu a ouvir sua voz. Seu testemunho vai encorajar outros e vai glorificar o nome de Deus. Vá em paz, sabendo que o Espírito Santo quer falar com você mais do que você quer ouvi-lo. Vá com expectativa, sabendo que ele vai começar a se comunicar com você de formas novas e claras. Vá com confiança, sabendo que você tem acesso direto à orientação do próprio Deus através do Espírito Santo que habita em você. Você não está sozinho. Você não está sem orientação. Você tem o melhor conselheiro do universo vivendo dentro de você, pronto para te guiar em cada decisão, em cada momento, em cada situação. Aprenda a ouvir sua voz, e sua vida nunca mais será a mesma. Amém.